A câmera foca no chão de mármore polido, refletindo as luzes brutais de um salão de festa. Ouve-se abafado o som de um quarteto de cordas, e esmagando-o, uma risada aguda, estridente, excessivamente vívida. Olhe para ela, Marcos. Está chorando. A voz, escorrendo veneno e vitória, cortou o ar como um estilhaço de vidro. O zoom se afasta, revelando o rosto banhado em lágrimas de Elara Guimarães. Ela não está soluçando. As lágrimas escorrem em filetes silenciosos, iluminadas pelo flash frio da noite de gala. Ela está ali, humilhada, despedaçada, observando o marido e a amante trocarem risadinhas desdenhosas. Mas o que eles não sabiam, o que o marido arrogante havia esquecido em sua ascensão meteórica, era que aquele vernissage, aquele prédio inteiro, o Museu de Arte de São Paulo, MASP, mal sabia, mas a alma dele pertencia a ela. E os verdadeiros convidados? Bom, eles ainda nem tinham chegado. O vestido emprestado que Elara usava parecia uma mentira. Era um azul marinho sóbrio, perfeitamente respeitável, mas em Elara parecia um disfarce, a fantasia de uma pessoa que ela não conhecia mais. Em um salão repleto de luxo escultural, pulsos com alta costura e diamantes que valiam mais do que sua vida, sóbrio era apenas um eufemismo para invisível. Elara, pelo amor de Deus, fique ereta, sussurrou Marcos, sem sequer olhar para ela. Seu foco estava no vasto salão do MASP, seus olhos procurando alvos. Os Campinas chegaram. É hoje. Elara endireitou a espinha. Desculpe, Marcos. E tente parecer satisfeita. Esta é uma grande noite para mim. Para nós. Ele ajeitou os punhos do smoking sob medida, um sorriso pequeno e presunçoso brincando em seus lábios. Ele era bonito de uma forma moderna e fria, tudo linhas limpas, olhos ambiciosos, e uma ganância que irradiava dele como perfume barato. Ele era Marcos Guimarães, uma estrela em ascensão no mercado imobiliário de luxo, e o gala de beneficência da cidade de São Paulo era seu palco. Elara era apenas seu acompanhante, sua bagagem. Eles estavam casados há 8 anos. Os primeiros 4 foram um borrão de sonhos compartilhados, apartamentos baratos e um amor genuinamente terno. Elara, então, Elara Vanetti, o conheceu enquanto fazia trabalho voluntário em um escritório de assistência jurídica gratuita. Ele era um jovem advogado lutando, e ela era, até onde ele sabia, uma estudante de pós-graduação em História, trabalhando no Arquivo Histórico Municipal. Ela amava o silêncio, uma vida definida por livros empoeirados e a histórias esquecidas. Ele amava a percepção de simplicidade dela. Então, Marcos fez seu primeiro milhão. E o segundo. De repente, a moça quieta e recatada que havia renunciado ao seu próprio mundo por ele se tornou um inconveniente. Uma âncora azul marinho, silenciosa e sensata, em seu novo mundo de neon e ruído. A viagem até o gala tinha sido uma sinfonia de silêncio. Elara tentou. Você está maravilhoso, Marcos. O prêmio é merecido. Ele lançou-lhe um olhar rápido e desdenhoso. Foi com este vestido que você veio. Está tudo bem, um pouco bibliotecária. Eu sou uma bibliotecária, ela quis dizer. Sou a chefe de arquivologia da Sociedade Histórica. Você costumava amar isso. Mas ela não disse nada. O silêncio era mais seguro. Agora, na beira do salão, ela era um fantasma. Marcos a segurou pelo cotovelo, o aperto possessivo, mas não afetuoso. Ele a impulsionou em direção a um homem rechonchudo, com uma risada estrondosa. Arthur, que bom te ver! Marcos entoou, sua voz pública vestindo o smoking. Você conhece minha esposa, Elara? Arthur Campina mal olhou para ela. Ah, sim, senhora Guimarães.
Charmosa. Ele se voltou para Marcus. Agora, sobre aquele prospecto do centro, Marcus. Você tem coragem, admito. Peitar o grupo Vanetti. O sangue de Elara gelou ao ouvir o nome. Seu nome. Os Vanetti são dinheiro antigo, Arthur, disse Marcus com um aceno desdenhoso. Lento. São dinossauros. Eu sou o meteoro. Um meteoro, hein? Bem, esperemos que você não se queime. Arthur riu e os dois homens se moveram em direção ao bar, deixando Elara para trás. Ela estava sozinha. Novamente. Ela apertou a pequena bolsa de contas, sua única extravagância, um presente de sua mãe de uma vida atrás. Ela olhou ao redor da enorme sala abobadada. O tema era sonhos dourados. A ironia. Esta era a vida que ela escolhera, ou melhor, a vida que Marcus escolhera para ela. Sua própria família, os Vanetti, fora uma vítima de seu casamento. Ele é um tubarão, Elara. Seu pai, Harrison Vanetti, havia lhe dito há 8 anos, sentado em seu escritório que cheirava a couro antigo e tabaco. Ele não ama você. Ele ama a ideia de você. E ele irá ressentir você quando perceber que você não é um degrau. Você não o conhece, pai. Ela havia chorado, cheia do fogo justo de uma jovem de 24 anos apaixonada. Ele me ama por quem eu sou. Não pelo nome, não pelo dinheiro que eu nem quero. Eu não vou usar o fundo fiduciário. Nós vamos vencer por conta própria. Seu pai suspirou, o rosto uma máscara de tristeza resignada. Muito bem, mas minha porta está sempre aberta. No momento em que precisar de nós, estaremos lá. Ela não havia passado por aquela porta em mais de 2 anos. Não desde que Marcus brincou em um jantar de família que seus pais, com toda a sua aposentadoria confortável, poderiam realmente ajudá-lo a subir de nível, coassinando um empréstimo. A decepção silenciosa e profunda nos olhos de seu pai naquele dia tinha sido demais. Ela escolheu seu lado. Ela escolheu Marcus. E agora, ela estava pagando o preço. Ela se afastou da multidão principal, encontrando uma pequena reentrância ao lado de uma imponente estátua de mármore. Ela só precisava respirar. Marcus era um cometa, um meteoro, uma estrela em ascensão. Ele era todas essas coisas, mas ele também era frio, distante e cruel. As noites que ele enquadrava como trabalho, o cheiro de um perfume caro e desconhecido em seus paletós, a maneira fria como ele se encolhia quando ela tentava tocá-lo. Tudo se encaixou com uma finalidade nauseante. Ele estava traindo-a. Ela sabia disso com a mesma certeza com que sabia seu próprio nome. Ela só não tinha sido corajosa o suficiente para dizer em voz alta. Uma nova onda de náusea a atingiu. Ela observou o marido do outro lado do salão. Ele estava dando a palavra, os dentes brancos sob o holofote, a mão nas costas de... O ar prendeu na garganta de Elara. Não era um homem. Era uma mulher. Uma mulher em um vestido da cor de sangue derramado, o cabelo em cascata loiro-platina. Ela estava rindo, a cabeça jogada para trás, uma mão esguia e manicurada repousando possessivamente no peito de Marcus. Ele não estava fazendo networking. Ele a estava segurando. O polegar dele estava acariciando as costas da mão dela. Elara sentiu o chão sumir sob seus pés. Uma coisa era suspeitar. Outra era ver, exposto sob um lustre de cristal caríssimo para o mundo inteiro ignorar. Ela o viu se inclinar, os lábios roçando a orelha da mulher. A mulher deu uma risadinha, um som agudo e penetrante. Isto não era um meteoro. Era um descarrilamento. E ela estava amarrada aos trilhos. A mulher de vermelho era Chloe Torres. Elara conhecia o nome. Ela era uma influencer que havia migrado para a consultoria imobiliária de luxo.
Ela estava em todas as redes sociais, seu feed uma fantasia curada de jatos particulares, litorais impossíveis e taças de champanhe que nunca pareciam vazias. Ela era tudo o que Elara não era: barulhenta, plástica e exigente por atenção. E ela estava com as mãos em seu marido. Uma raiva fria e cortante, desconhecida e revigorante, atravessou a névoa de desespero de Elara. Por 8 anos, ela se encolheu. Ela aparou as próprias asas para caber na gaiola dele. Ela desistiu da família, do nome, das ambições, tudo para ser a esposa solidária de um homem que agora, publicamente, a estava substituindo. Não, não esta noite. Ela colocou sua taça de champanhe vazia em uma bandeja que passava, com a mão firme. O burburinho da multidão pareceu diminuir. O quarteto de cordas abafado, como se ela estivesse debaixo d'água. Seu mundo inteiro se estreitou para 2 figuras do outro lado do salão, rindo em seu próprio universo privado e cruel. Ela começou a andar. Ela não correu. Ela não gritou. Seus passos eram deliberados, medidos, a caminhada de uma arquivista se movendo por uma biblioteca silenciosa. Seus saltos sensatos não faziam barulho nos tapetes persas. Marcos a viu primeiro. Seu sorriso vacilou, seus olhos se arregalando de aborrecimento, antes de se instalarem em uma máscara fria de indiferença. Ele não se afastou de Chloe. Ele não largou a mão dela. Ele apenas esperou. Chloe se virou, sentindo a mudança. Seus olhos pesadamente maquiados, emoldurados por cílios incrivelmente grossos, examinaram Elara da cabeça aos pés. Era o tipo de olhar que Elara tinha visto milhares de vezes, o olhar de um predador avaliando uma presa. Um pequeno sorriso divertido tocou seus lábios vermelho brilhante. Marcos, disse Elara. Sua voz estava surpreendentemente firme. Quem é esta? Marcos soltou um suspiro de exasperação, como se Elara tivesse acabado de fazer uma pergunta profundamente inconveniente. Elara, sério? Estamos fazendo networking. Esta é Chloe Torres. Chloe, minha esposa. Elara. A introdução pareceu um tapa. Minha esposa? A palavra soava vazia, uma tecnicalidade legal que ele era forçado a observar. Chloe estendeu uma mão, suas pulseiras de diamantes tilintando. Oi, ela disse, sua voz um ronronar ofegante e insincero. É tão bom finalmente te conhecer. Eu ouvi... Bem, na verdade, não muito. Elara ignorou a mão estendida. Você é o perfume, ela disse, as palavras com gosto de cinzas. As noites tardias, as reuniões de emergência com clientes na cidade. O rosto de Marcos escureceu. Elara, você está me envergonhando. Pare com isso. Vá pegar uma bebida. Vá ao lavabo. Apenas vá. Envergonhando você? Elara sentiu uma risada histérica borbulhar em seu peito. Você está parado aqui, em um gala onde deveria ser homenageado, com a mão nas costas de outra mulher, e eu estou envergonhando você? O volume da multidão circundante não havia mudado, mas parecia que uma pequena bolha de silêncio havia se formado ao redor dos 3. Algumas pessoas próximas começavam a notar. O ar estava carregado. Chloe, vendo que tinha uma plateia, deu um passo à frente, colocando-se deliberadamente entre Marcos e Elara. Ela era mais alta que Elara, especialmente em seus saltos agulha. Ela a dominou. Olha, Elara, ela disse, transformando o nome em arma. Eu não sei que tipo de draminha triste você está tentando começar, mas Marcos é um homem adulto. Ele tem permissão para ter amigos. É isso que você é? Elara olhou diretamente para Marcos. Ela é sua amiga? Marcos olhou para longe. Ele olhou para o teto, para o bar, para Arthur Campina rindo do outro lado do salão.
Ele olhou para qualquer lugar, menos para sua esposa. E naquele momento, Elara soube. O último e frágil fio de esperança não apenas se partiu. Ele evaporou. Nunca tinha estado lá. Ele está comigo agora, disse Chloe, sua voz caindo em um sussurro conspiratório, embora fosse alto o suficiente para todos em seu pequeno círculo ouvirem. É apenas mais limpo assim, você não acha? Ele recebe o prêmio, nós anunciamos nossa parceria em todos os sentidos. E você... Bem, você some. Você é boa nisso, não é? Sumir? A primeira lágrima de Elara escapou. Estava quente e aguda, uma traição. Ela a enxugou com raiva. Isto não é o lugar, Marcus. Ah, eu acho que é o lugar perfeito, retrucou Chloe, seu sorriso se alargando. Ela estava se divertindo. Aquilo era uma performance. É um gala sobre sonhos, e eu sou o sonho dele. Você é apenas o pesadelo do qual ele está finalmente acordando. Chloe, já chega, disse Marcus, mas não havia força na voz. Era um protesto simbólico. Chega? Mas estou apenas começando. Os olhos de Chloe brilhavam com malícia. Ele está cansado de ser sensato. Ele está cansado de ser quieto. Ele está cansado de voltar para casa para uma vida bege. Um homem como Marcus precisa de cor. Ele precisa de paixão. Ele precisa de mim. Os joelhos de Elara ficaram fracos. Ela queria correr. Ela queria se esconder nos arquivos, nas pilhas escuras e silenciosas, onde o passado estava arquivado e a história não podia machucá-la. Mas ela estava presa pelo círculo de olhos curiosos, piedosos e entretidos. Ela olhou para Marcus, seu marido de 8 anos, o homem por quem ela havia sacrificado sua família. Marcus, diga alguma coisa. Marcus finalmente encontrou seu olhar. Seus olhos estavam frios. Ela está certa, Elara. Acabou. Eu ia te contar depois do gala, mas assim também está bom. Eu quero o divórcio. As palavras a atingiram como um golpe físico. Eu quero o divórcio. A represa se rompeu. A única lágrima se tornou um riacho silencioso e humilhante. Ela não estava soluçando, não fazia barulho, mas as lágrimas fluíam, lavando o último resquício de sua compostura. Ela levou a mão à boca, o corpo tremendo. Ela era a esposa invisível. E agora, ela era a esposa chorona. A patética, clichê, esposa descartada no gala. Chloe viu e atacou. Oh, olhe para ela, Marcus. Está chorando. A voz de Chloe era um bisturi, afiado e preciso, cortando os murmúrios da multidão. Ela deu um passo para trás, como se admirasse sua obra, seus lábios pintados de vermelho se curvando em um sorriso triunfante. As lágrimas de Elara eram uma humilhação, mas o escárnio, isso era um tipo especial de crueldade. Por favor, Chloe, abaixe a voz, sibilou Marcus, seus olhos esvoaçando ao redor. Este não era o tipo de atenção que ele queria. Ele queria estar no palco, segurando um troféu de vidro, não em um canto com uma esposa soluçando e uma amante exultante. Por quê? A voz de Chloe era brilhante, falsamente inocente. Deixe-os ver. É uma novela da vida real. As pessoas adoram essas coisas. Ela voltou toda a sua atenção venenosa para Elara. Olhe para você, querida, chorando neste seu... O que é isso, afinal? Comprado em loja de departamento? Você alugou? Elara estremeceu. O vestido tinha sido um presente de Marcus. 3 natais atrás. Por favor, pare. Parar? Por quê? Porque a verdade dói. Chloe tomou um gole de seu champanhe, seus olhos nunca deixando o rosto de Elara. Você realmente achou que isso era para sempre? Um homem como Marcus, um meteoro, ela disse, usando a própria palavra dele. Ele precisa de uma mulher que consiga acompanhar.
Uma mulher que brilha. Não uma rata de biblioteca que parece estar perpetuamente se desculpando por ocupar espaço. Você não sabe nada sobre mim, sussurrou Elara, a voz embargada. Eu sei de tudo o que preciso. A confiança de Chloe era sufocante. Ela estava se alimentando da dor de Elara. Eu sei que ele está infeliz. Eu sei que ele não está feliz há anos. Eu sei que ele está comigo agora. Ele vai receber um prêmio esta noite, e eu sou quem estará no braço dele quando ele aceitar. Você é apenas bagagem. Bagagem que está vazando. Marcos, implorou Elara. Um último apelo desesperado. Não a deixe fazer isso. Marcos passou a mão pelo cabelo. Ele estava encurralado e odiava isso. Elara, apenas vá ao lavabo. Se recomponha. Você está fazendo uma cena. Você está fazendo uma cena. Não, isso está errado. Não, Chloe, pare de atacar minha esposa. Não, me desculpe, mas você está me envergonhando. Foi a faca final. Ele não estava apenas a abandonando. Ele a estava culpando por sua própria humilhação. As lágrimas de tristeza começaram a se misturar com uma nova lágrima ardente de raiva. A raiva fria e silenciosa de antes estava voltando, queimando o choque. Uma cena. A voz de Elara estava de repente muito baixa. O choro quase parara, deixando para trás uma calma arrepiante. Você acha que eu sou quem está fazendo uma cena? Antes que ela pudesse dizer mais, Chloe, sentindo que estava perdendo a vítima, partiu para o ataque final. Ah, cresça, ela estalou. Isto são os grandes negócios. Você não conseguiu. Você é apenas uma ratinha de biblioteca de... De onde você é mesmo? Interior, com seus pais tristinhos e de classe média. Marcos precisa de uma parceira com conexões, com poder. Não alguma garota sensata, sem nome, que atingiu o auge na faculdade. Elara congelou. Sua família. Ela havia atacado sua família. A família que Elara havia abandonado por Marcos. A família que Marcos, em sua própria arrogância crescente, havia dispensado como pitoresca. Minha família, começou Elara, a voz tremendo novamente, mas desta vez com algo novo. Uma porcaria. Chloe terminou por ela. Eles não são ninguém, assim como você. Agora, se nos dão licença, a premiação está prestes a começar. Marcos precisa se preparar. Ela laçou o braço no de Marcos, que, vendo um caminho de fuga, permitiu-se ser conduzido. Elara, ele disse, um último golpe de despedida. Vou pedir para meu advogado enviar os papéis para o apartamento. Apenas vá embora pela manhã. Eles se viraram para sair, deixando Elara parada sozinha, o rosto manchado de lágrimas, seu vestido azul marinho, um símbolo de sua própria patética invisibilidade. Chloe olhou por cima do ombro, um último sorriso vitorioso. Elara ficou ali, enraizada no chão de mármore. A multidão, tendo visto o clímax, começou a murmurar e se afastar. Sua fofoca, um zumbido baixo. O show tinha acabado. A esposa havia perdido. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Sentiu o peso pesado e reconfortante da bolsa de contas de sua mãe em sua mão. Ela pensou em seu pai. Minha porta está sempre aberta. Ela tinha sido uma tola orgulhosa, teimosa e cega. Ela permitiu que este homem e esta mulher a reduzissem a isso. Ela os deixou zombar dela, de sua vida e de sua família. Não são ninguém. Os olhos de Elara se abriram, as lágrimas se foram. Seu olhar, agora claro e duro como diamante, fixou-se na nuca do marido. Você não faz ideia, ela sussurrou para o espaço vazio à sua frente. Você não faz ideia de quem você acabou de insultar. E como que por um sinal,
Um silêncio repentino e profundo caiu sobre todo o salão de festas. A música parou. O burburinho morreu. Uma única voz amplificada cortou o silêncio. A voz do Sr. James, o organizador do gala, seu tom subitamente ofegante e elétrico, com uma excitação que não estava lá antes. Senhoras e senhores, atenção, por favor. Um aviso de programação. Nós estamos profundamente honrados. Marcos e Chloe pararam, pouco antes do palco principal, virando-se para a grande entrada, com aborrecimento em seus rostos. O que é isso? Resmungou Marcos. Eles deveriam estar chamando meu prêmio. Juntem-se a mim para dar as boas-vindas. A voz de James falhou de emoção. Os patronos desta nova ala inteira, os indivíduos cuja generosidade não conhece limites e cuja presença esta noite é a maior honra que este museu já recebeu. Por favor, deem as boas-vindas ao Sr. e Sra. Harrison Vanette. As grandes portas de carvalho de 6 metros de altura no topo da escadaria de mármore foram abertas por 4 atendentes uniformizados. A sala prendeu a respiração. Marcos apertou os olhos. Vanette. Como o banco. Nunca os vi em público. Deve ser a velha guarda de quem Arthur estava falando. Chloe imediatamente começou a se arrumar, ajeitando o vestido e fofando o cabelo. Oh, dinheiro de verdade. Marcos, temos que conhecê-los. Elara não se moveu. Ela não respirou. Ela apenas observou a entrada. Um homem e uma mulher apareceram no topo da escada. Eles não estavam vestidos com brilho ou lantejoulas. Ele usava um smoking conservador perfeitamente ajustado. Seus cabelos grisalhos espessos, sua postura como uma fortaleza. A mulher ao seu lado, Isabelle, usava um vestido simples e elegante em verde esmeralda profundo, um colar de pérolas em sua garganta. Eles irradiavam um poder silencioso e aterrorizante. Eles não eram dinheiro novo. Eles eram o dinheiro. Eles pararam no topo do patamar, seus olhos varrendo a sala. Uma sala que havia caído em um silêncio reverente e absoluto. E Elara Guimarães, a esposa invisível e chorona, fez a única coisa que ninguém esperava. Ela sorriu. Mãe, ela sussurrou, um som que ninguém ouviu. Pai, Harrison e Isabelle Vanette não desceram as escadas. Eles ascenderam. O gala inteiro, uma coleção dos mais poderosos e arrogantes da cidade, se abriu para eles como o Mar Vermelho. O Sr. James, o organizador, estava quase correndo ao lado deles, gaguejando. Sr. Vanette, Sra. Vanette, estamos muito gratos. Não tínhamos ideia de que aceitariam o convite. Teríamos providenciado uma entrada privada. Não será necessário, James, disse Harrison Vanette, sua voz um murmúrio baixo e culto que se propagava sem esforço. Minha esposa e eu preferimos ver exatamente para onde nosso dinheiro está indo. Seus olhos, um azul penetrante e inteligente, varreram a sala. Eles não estavam procurando por ninguém. Eles estavam simplesmente avaliando. O olhar de Isabelle era mais suave, mas não menos intenso. Do outro lado do salão, Marcos estava praticamente vibrando. É isso, Chloe. Esta é a conexão que eu estava esperando. O banco Vanette. Se eu conseguir ele a bordo, deixe comigo, ronronou Chloe, já ajeitando a gravata de Marcos, posicionando-se como parte de sua equipe. Nós vamos nos apresentar. Mas eles não precisaram. Os Vanette, ignorando a procissão de bilionários e políticos bajuladores que tentavam chamar sua atenção, estavam se movendo. E eles estavam se movendo em uma direção muito específica. Direto para a reentrância onde Elara estava. Direto para as consequências do confronto. Marcos, vendo-o se aproximar, entrou em pânico. Eles estão vindo para cá. Chloe, sorria, seja charmosa. Elara, ele sibilou,
notando que sua esposa ainda estava ali. Pelo amor de Deus, arrume seu rosto. Saia daqui. Mas Elara não se moveu. Ela apenas ficou parada, as mãos juntas na frente, observando seus pais se aproximarem. A raiva havia diminuído, substituída por uma sensação profunda, dolorosa e de alívio. Chloe, sempre a oportunista, viu sua chance de chegar primeiro. Ela se posicionou diretamente na frente de Elara, bloqueando-a da vista, e estendeu a mão para o casal que se aproximava. Sr. Vannetti, que honra, balbuciou Chloe, sua voz vários tons acima. Eu sou Chloe Torres, parceira da Guimarães Desenvolvimento. E este, ela disse, puxando o braço de Marcos, é Marcos Guimarães, a estrela em ascensão desta noite. Harrison Vannetti parou. Ele olhou para a mão estendida de Chloe, mas não fez menção de pegá-la. Seu olhar gélido viajou do rosto dela, desceu até sua mão, no braço de Marcos, e então, finalmente, passou por ela. Isabelle Vannetti, no entanto, passou suavemente por seu marido. Seus olhos haviam encontrado seu alvo. Elara, ela disse. O som não era uma pergunta, era uma afirmação. Era uma represa se rompendo. Todo o círculo de espectadores que observava respeitosamente a entrada dos Vannetti congelou. O nome de Elara, falado por Isabelle Vannetti. O rosto de Marcos ficou branco. Ele olhou da mulher incrivelmente elegante para sua esposa e vice-versa. Eu sinto muito? O sorriso de Chloe vacilou, a mão ainda pendurada desajeitadamente no ar. Eu não acho que ela... Esta é Elara Guimarães, a esposa de Marcos. Ela é apenas... Isabelle ignorou Chloe como se fosse um móvel. Ela deu os últimos 3 passos e segurou o rosto da filha nas mãos. Seu polegar, perfeitamente manicurado, enxugou um rastro de lágrimas solto da bochecha de Elara. Minha querida, Isabelle sussurrou, a voz carregada com um amor tão poderoso que era uma força física na sala. Você está chorando. Harrison Vannetti se posicionou ao lado de sua esposa. Ele colocou uma mão grande e protetora no ombro de Elara. Seus olhos, no entanto, não estavam em sua filha. Eles estavam em Marcos e Chloe, e eram glaciais. O quê? Perguntou Harrison, sua voz letalmente baixa. Está acontecendo aqui? O silêncio era absoluto. Dava para ouvir o gelo derretendo em centenas de copos abandonados. Marcos estava gaguejando. Senhor Vannetti. Senhor, Elara. Você os conhece? Chloe soltou uma risada nervosa e aguda. Conhece-los? Marcos, querido, ela é apenas uma bibliotecária. Ela provavelmente serviu-lhes café uma vez. Certo, Elara. Isabelle Vannetti virou a cabeça muito lentamente para olhar para Chloe. Era a primeira vez que ela reconhecia sua existência. Esta, disse Isabelle, sua voz abandonando toda a pretensão de calor e se tornando puro aço forjado. É nossa filha. Silêncio. Elara Vannetti Guimarães. Isabelle continuou, sua voz se elevando, projetando para a multidão em suspense. A única herdeira da propriedade Vannetti e do grupo financeiro Vannetti. O rosto de Chloe desmoronou. O sangue escoou, deixando para trás uma máscara pálida e amarelada de sua maquiagem. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Marcos parecia ter levado um tiro. Filha? Mas... Você... Elara. Você disse que seus pais eram... aposentados. No interior. Você disse que eles eram... em bancos. Estamos aposentados, meu jovem. Harrison Vannetti resmungou, dando um passo à frente. Seu corpo de quase 2 metros de altura ofuscava Marcos. Estamos aposentados das operações do dia a dia, mas ainda somos donos do banco. O banco do qual você tem tentado tão desesperadamente. Ele fez uma pausa, como se estivesse procurando a palavra.
Conseguiram um empréstimo nos últimos 6 meses. Ele se inclinou. Nós somos donos da holding que está competindo com você pelo prospecto do centro. Aquele que você chamou de dinossauros há menos de 30 minutos. Ele gesticulou para a sala, para o Sr. James, que estava pairando, parecendo aterrorizado. E nós, concluiu Harrison, somos os principais financiadores deste gala, deste museu e do prêmio Estrela em Ascensão, que você estava tão certo de que receberia. Ele voltou seu olhar para a filha, sua expressão se suavizando instantaneamente. Elara, querida, por que seu rosto está manchado de lágrimas? O que esta pessoa disse a você? O salão de festas não havia apenas se tornado um teatro, havia se tornado um tribunal, e todos esperavam pelo veredicto. Elara, flanqueada por sua mãe e seu pai, sentiu uma força que não sabia que possuía. A mulher invisível era agora o centro do universo. Ela olhou para Chloe, cujo sorriso arrogante havia sido substituído por uma expressão de puro e não adulterado terror. Ela olhou para Marcus, seu marido, que estava visivelmente tremendo, as ambições de sua vida implodindo em tempo real. Ela não precisava gritar. Ela só precisava dizer a verdade. Ela me chamou de rata de biblioteca em um vestido de poliéster, disse Elara, sua voz clara e propagando-se no silêncio. Ela disse que eu era bagagem que estava vazando. Ela disse que minha família, meus pais de classe média tristes, não eram ninguém. Uma inspiração coletiva e aguda da multidão. Insultar um convidado era ruim. Insultar Harrison Vanette era suicídio de carreira. Chloe avançou, agarrando o braço de Marcus. Não, eu não sabia. Ele não me disse. Marcus, diga a eles, eu estava apenas brincando. Você, disse Isabel Vanette, sua voz cortando a balbúcia em pânico de Chloe. Ficará em silêncio. A boca de Chloe se fechou. Isabel se virou, não para Chloe, mas para Marcus. Sua expressão era de profundo nojo maternal. Você! Pá! O som de sua palma conectando-se com a bochecha de Marcus não foi um tapa. Foi um estalo, como um galho seco quebrando. Ecoou pelo vasto salão. Ninguém ofegou. Eles estavam muito atônitos. Marcus cambaleou para trás, a mão voando para sua bochecha vermelha brilhante. Você! Isabelle fervia, seus olhos verde esmeralda em chamas. Deixou isto acontecer. Você ficou parado enquanto esta rameira insultava sua esposa, minha filha. Isabelle, senhora Vanette, eu não sabia, gaguejou Marcus, sua defesa patética. Você não sabia? O rosnado de Harrison era baixo, mais aterrorizante do que qualquer grito. Você não sabia quem ela era? Ou você não se importava? Você se casou com ela, Sr. Guimarães. Você viveu com ela por 8 anos. Você já, alguma vez, perguntou sobre a vida dela? Você já ouviu? Ou você estava muito ocupado construindo seu próprio império de papel, usando-a como uma muleta quieta e respeitável? Marcus não tinha resposta. Ele apenas encarou, derrotado. Você nos dispensou, continuou Harrison, sua voz de juiz proferindo uma sentença. Você a dispensou. Você presumiu em sua arrogância de tirar o fôlego que a família dela, o mundo dela, não era nada. Você estava errado. Harrison virou a cabeça ligeiramente, seu olhar, encontrando o Sr. James, que estremeceu. James, disse Harrison, sua voz calma novamente. O prêmio do Sr. Guimarães está, é claro, rescindido. Imediatamente. Sim, Sr. Vanette, é claro. Imediatamente. James se apressou, grato por estar escapando do raio da explosão. Além disso, continuou Harrison, olhando de volta para Marcus. Sua solicitação pendente para o contrato do centro está negada. Meu grupo assumirá. Acredito que os dinossauros estão prestes a mostrar ao meteoro como é um impacto de verdade. Não,
Por favor. Harrison, Sr. Vanetti, o senhor não pode, implorou Marcus, sua fachada de estrela em ascensão completamente destruída. Ele era apenas um homem desesperado e aterrorizado. Eu posso, disse Harrison simplesmente, e eu vou. Ah, e aquela linha de crédito que você tem no Banco Vanetti? Aqui você tem alavancado para todos os seus projetos. Uma auditoria forense completa começará às 8 da manhã de segunda-feira. Sugiro que você arranje um novo advogado, um muito, muito bom, embora eu duvide que ele consiga encontrar algo sobrando quando terminarmos. Este era o fim. Isso não era apenas divórcio, isso era aniquilação. Os joelhos de Marcus cederam. Ele realmente desabou, como se seus ossos tivessem se transformado em líquido. Então Harrison Vanetti voltou sua atenção para Chloe Torres. Ela estava tentando encolher, se misturar ao mármore, mas o olhar dele a prendeu como uma borboleta em um quadro. E você, senhorita Torres? Por favor, ela choramingou. Eu não sou ninguém. Eu estava com ele. Eu sei exatamente quem você é, disse Harrison, sua voz carregada de desprezo. Eu vi seu trabalho de consultoria. Eu tenho uma memória muito longa para rostos e para nomes. Você não trabalhará mais nesta cidade. Você não conseguirá um empréstimo. Você não conseguirá um imóvel. Você nem conseguirá uma reserva em um restaurante decente. Você atacou minha família. Considere seu sonho dourado acabado. Chloe soltou um som pequeno e estrangulado. Ela se virou, desesperada, para a única pessoa que restava. Marcus, ela gritou, agarrando o paletó dele. Faça alguma coisa. Não o deixe falar comigo assim. Diga a ele. Marcus, em um ato final e patético de autopreservação, a empurrou para longe dele, com força. Saia de mim, ele gritou, a voz falhando. Isto é culpa sua. Você e sua boca grande. Você me arruinou. Minha culpa? Chloe gritou de volta, sua máscara cuidadosamente construída completamente caída, revelando a ganância feia e crua por baixo. Você me disse que ela não era ninguém. Você me disse para dar um jeito nela. Enquanto os dois começavam a se despedaçar, um espetáculo patético e estridente no meio do grande salão de festas, Elara deu um passo para trás. Ela se afastou dos destroços. Ela se afastou do homem que pensava amar e da mulher que tentara destruí-la. Ela olhou para Marcus, seu rosto uma máscara de raiva e terror, seu terno sob medida agora amassado. E ela sentiu nada. Nem tristeza, nem raiva, nem mesmo pena. Apenas vazio. Tinha acabado. Não, disse Elara, sua voz clara e cortando o argumento deles. Marcus e Chloe congelaram, a briga morrendo em suas gargantas. Eles se viraram para ela. Elara olhou diretamente para Marcus. Não é culpa dela, Marcus. É sua. Você se casou comigo, mas nunca me respeitou. Você não queria saber quem eu era, porque era mais fácil ter uma esposa quieta e simples que não o ofuscasse. Você não apenas não sabia sobre minha família. Você escolheu não saber. Você era muito arrogante para olhar. Ela balançou a cabeça. Você não é um meteoro. Você é apenas um homem que voou muito perto de um sol que nem sabia que estava lá. Ela então se virou, pela última vez, e encarou seus pais. O amor pleno e incondicional em seus olhos a inundou. Sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito por ter ficado longe. Você nunca esteve longe, querida, disse Isabelle, pegando sua mão. Você estava apenas encontrando o caminho de volta. Vamos para casa, disse Harrison, colocando um braço forte e protetor em volta do ombro da filha. Ele lançou um último olhar desdenhoso para as ruínas de Marcos Guimarães. Nós três? Eles se viraram, e como um só, a família Vanetti, Harrison, Isabelle
e Elara se afastou. Eles não correram. Eles não olharam para trás. Eles caminharam com a cabeça erguida através da multidão silenciosa que os observava. O galo inteiro assistiu Elara Vanette Guimarães, em seu vestido azul marinho sensato, sair diretamente pelas grandes portas com o casal mais poderoso do estado, deixando seu marido estrela em ascensão e sua amante sozinhos no centro da sala, cercados pelos destroços de sua ambição. A esposa invisível foi, finalmente, vista. E ela estava, finalmente, livre. A jornada do salão de festas até a grande entrada foi a caminhada mais longa da vida de Elara. Foi uma caminhada de talvez 200 metros, através de pisos de mármore e descendo a grande escadaria, mas parecia atravessar um continente. O silêncio que o seguiu era espesso e absoluto. Ninguém sussurrou. Ninguém se moveu. O quarteto de cordas permaneceu paralisado, seus arcos congelados no ar. Centenas de olhos seguiram Elara, mas pela primeira vez ela não sentiu o julgamento deles. Ela sentiu sua admiração. Ela não era mais o objeto de pena no canto. Ela era a protagonista. Sua mãe, Isabelle, segurou sua mão direita, o aperto firme e quente. Seu pai, Harrison, tinha a mão na parte inferior de suas costas, uma presença sólida e de aterramento que irradiava proteção. Eles eram uma falange. Eles eram uma família. Ao chegarem ao topo da escadaria, a mesma pela qual seus pais haviam descido como realeza, Elara fez uma pausa. Ela ouviu um único som desesperado vindo de trás dela. Elara, espere. Era Marcos. Ela parou. Seus pais pararam com ela. Ela não se virou. Elara, por favor. A voz dele estava quebrada, desesperada. Era a voz de um homem implorando não pela esposa, mas pela linha de crédito. Você não pode... Podemos conversar sobre isso. Foi um erro. Ela não significava nada. Eu estava estressado. O empréstimo... Elara fechou os olhos por um breve segundo. Ele ainda está falando sobre o empréstimo. Ela se virou, muito lentamente. Seus pais se viraram com ela, uma frente unida. Marcos estava parado a 6 metros de distância, o rosto pálido e manchado de suor, sua bochecha vermelha, um farol de sua humilhação. Chloe havia sumido. Provavelmente deslizou por uma saída lateral. Ele estava sozinho. Não há nada para conversar, Marcos, disse Elara. Sua voz, amplificada pela acústica do salão, estava desprovida de paixão. Era a voz de um juiz lendo um veredicto final e inegociável. Mas nossa vida, nosso casamento, ele gaguejou. Nosso casamento, disse Elara, foi uma mentira. Você provou isso esta noite. Você não apenas traiu Marcos. Você não apenas mentiu. Você zombou de mim. Você ficou parado e deixou aquela mulher me destruir para salvar um momento de desconforto. Você teria me deixado morrer de humilhação se isso significasse que você receberia seu troféu. Ela deu um passo em direção a ele. Você me pediu para ir embora pela manhã. Você me disse que enviaria os papéis do divórcio. Eu vou te cobrar isso, exceto que você não os enviará para o apartamento. Você os enviará para meu advogado. E meu advogado, ela disse, acenando levemente para o pai, é muito, muito melhor que o seu. Elara, não, você me ama. Ele tentou uma última aposta patética. Elara quase riu. Foi um som frio e amargo. Eu amei um homem que conhecia em um escritório de assistência jurídica, um homem que ficava feliz em comer miojo comigo e sonhar com o futuro. Eu não sei quem você é, e não tenho certeza se algum dia soube. Mas sua família, ele gesticulou descontroladamente. Você se afastou deles. Por mim, você me escolheu.
Sim, disse Elara, a finalidade da coisa se instalando nela. Eu escolhi você em vez deles. Eu escolhi você em vez do bom senso. Eu escolhi você em vez de seus avisos. E por 8 anos eu vivi com essa escolha. Eu me fiz pequena para fazer você se sentir grande. Eu cortei minha família para fazer você ser o meu mundo. E no momento em que você teve seu próprio mundo, você me jogou para fora dele. Ela olhou para o pai. Cometi um erro terrível, pai. Sinto muito. Não, Elara, disse Harrison, a voz suave. Você era jovem e estava apaixonada. Ele é quem cometeu o erro. Ele confundiu sua bondade com fraqueza. Ele confundiu sua lealdade com estupidez. E ele confundiu a paciência da família Vanette com apatia. Ele fixou os olhos em Marcos pela última vez. Você não entrará em contato com minha filha novamente. Você não ligará para ela. Você não enviará e-mail para ela. Você não se aproximará do apartamento dela. Você se comunicará apenas através de seu advogado. Você me entende, Sr. Guimarães? Marcos, derrotado, apenas assentiu. Um fantoche quebrado. Elara deu-lhe as costas pela última vez. Vamos, ela disse aos pais. Eles desceram as escadas. Ao chegarem ao final, um manobrista, que parecia suspeitosamente o chefe de segurança de seu pai, já estava lá, segurando a porta aberta para um Bentley preto, discreto e claramente blindado. Outro homem, o assistente de longa data de seu pai, um homem chamado Thomas, estava esperando. Ele abriu a porta do carro para Isabelle e Elara. Bem-vinda de volta, senhorita Elara, disse Thomas, seus olhos gentis. Sentimos sua falta. Obrigada, Thomas, ela disse, deslizando para o luxuoso couro. Quando a porta se fechou, selando-a com sua família, ela teve um último vislumbre do gala. Através do vidro, ela viu Marcos Guimarães, a estrela em ascensão, afundando de joelhos no chão de mármore do salão de festas, uma figura solitária e arruinada em uma sala cheia de sonhos dourados. O carro saiu da calçada, silencioso e suave. Elara olhou para a mãe, depois para o pai. Vocês sabiam, disse Elara. Vocês sabiam que ele era assim. Vocês sabiam que ele estava traindo. Harrison suspirou, ajeitando o punho. Nós suspeitávamos, Elara. Estávamos de olho em você. Respeitamos sua independência, mas você ainda é nossa filha. Quando Marcos começou a solicitar empréstimos em nosso banco, usando nosso nome, digamos que fizemos nossa devida diligência. Descobrimos a senhorita Torres. Descobrimos as propriedades alavancadas. Ele não é um meteoro, Elara. Ele é um castelo de cartas em um furacão. Por que vocês não me contaram? Você teria acreditado em nós? Perguntou Isabelle gentilmente, pegando sua mão novamente. Ou você teria visto isso como nós tentando controlá-la de novo? Tivemos que esperar, meu amor. Tivemos que esperar até que você estivesse pronta para vê-lo como ele era. E o gala? Perguntou Elara. Compramos o patrocínio principal há 2 dias, disse Harrison severamente. Descobrimos que ele estava recebendo um prêmio e que havia solicitado um segundo ingresso sem nome para uma parceira de negócios. Sabíamos que ele estava planejando humilhá-la. Só não pensamos que ele seria estúpido o suficiente para deixar que você fosse humilhada por aquela mulher. Então vocês vieram, sussurrou Elara. Vocês vieram por mim? Claro, disse Isabelle, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Atravessaríamos oceanos, moveríamos montanhas. Você é nossa filha. Não há versão deste mundo onde deixamos você cair. Nunca. Elara encostou a cabeça no ombro da mãe. O vestido azul marinho parecia diferente agora. Não parecia mais sensato ou invisível. Parecia uma armadura. Ela o usara para a batalha de sua vida e saíra, não apenas intacta, mas mais forte. Ela não era mais Elara Guimarães,
a esposa invisível. Ela era Elara Vanette e estava finalmente, verdadeiramente, em casa. A primeira manhã pareceu uma traição. Elara acordou não com o alarme das 6 da manhã que ela sempre colocava, mas com a luz suave e amarelo pálida do sol de seu quarto de infância. Por um momento longo e desorientado, ela tinha 22 anos novamente, uma estudante de pós-graduação em História com uma queda secreta por um jovem advogado bonito e ambicioso. Então, o peso das 48 horas anteriores caiu sobre ela. O gala, o vestido vermelho, as lágrimas, o tapa. Marcos. Ela esperava se sentir quebrada. Ela esperava ficar na cama e chorar pelos 8 anos que havia desperdiçado. Mas, ao se sentar, agarrando o linho macio e familiar, ela se sentiu vazia. Era um vazio limpo, frio e necessário, como um prédio esventrado até a estrutura, finalmente pronto para uma reconstrução segura. Ela tomou banho e se vestiu. Não com um vestido sensato, mas com uma calça simples e bem cortada e uma blusa de seda. Quando desceu as escadas, encontrou seus pais na sala de sol, um bastião de café tranquilo e o sussurro do Wall Street Journal. "Bom dia, querida", disse Isabelle, seu sorriso gentil, seus olhos inquisitivos. "Thomas fez o seu favorito, scones de blueberry. A equipe jurídica já está em suas mesas", disse Harrison, sem levantar os olhos do jornal. Sua voz era um zumbido industrial baixo. A auditoria da Guimarães Desenvolvimento começou às 8 em ponto. Uma equipe completa. Eles estão apreendendo os servidores dele neste momento. Elara sentou-se, o calor da xícara de café escorrendo para suas mãos frias. Você não precisa fazer isso por mim, pai." Harrison finalmente largou o jornal, dobrando-o com um vinco agudo e decisivo. Ele olhou para a filha. "Elara, eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso por causa dele." Ele alavancou seu nome, nosso nome, sem o seu conhecimento para garantir linhas de crédito que não podia pagar. Ele cometeu, no mínimo, violações éticas graves. E no máximo, ele sorriu, um sorriso fino e frio. Vários tipos de fraude. Isto não é vingança, Elara. Isto é controle de pragas. "E Chloe?" Elara perguntou, o nome com gosto de cinzas. "A senhorita Torres", disse Isabelle, tomando um gole de seu chá. Descobriu que a cidade é, de fato, muito pequena. As outras imobiliárias de luxo que ela aconselha parecem estar perpetuamente em reuniões. O salão dela, o personal trainer dela, até o restaurante favorito dela. Todos os sistemas deles estão misteriosamente fora do ar quando ela liga. Ela é, como dizem, persona non grata. A queda foi tão rápida quanto silenciosa. Marcos Guimarães, o meteoro, não apenas se queimou. Ele foi extinto. O City Business Journal divulgou uma retratação digital ao meio-dia de segunda-feira, citando irregularidades financeiras recém-descobertas para sua remoção da lista de estrelas em ascensão. Os parceiros de quem ele se gabava, incluindo Arthur Campina, de repente não conseguiam se lembrar do nome dele. Ele era um fantasma, e a elite da cidade eram os exorcistas mais eficientes do mundo. Os procedimentos legais foram uma formalidade, uma peça teatral brutal. Elara, flanqueada por 2 dos advogados sênior de seu pai, encontrou Marcos em uma sala de conferências estéril no 40º andar. Ele parecia pequeno. Seu terno caro estava amassado. Seu carisma de estrela em ascensão havia sido substituído pela palidez e pelo desespero pegajoso de um homem encurralado. Seu advogado, um jovem e inexperiente associado de um pequeno escritório, tentou argumentar por um acordo.
A advogada principal de Elara, uma mulher chamada Señorita Álvarez, simplesmente deslizou um único documento pela mesa. Isto, ela disse, é o acordo pré-nupcial que o Sr. Guimarães assinou há 8 anos. Aquele que ele insistiu, devo acrescentar, para proteger seus futuros ganhos de você, Sra. Guimarães. Elara olhou para o documento. Ela se lembrou de assiná-lo, sentindo-se magoada, mas tentando ser a parceira solidária. Nele, continuou a Señorita Álvarez, ele renuncia explicitamente a qualquer reivindicação sobre quaisquer ativos, atuais ou futuros, derivados da propriedade Vannetti. Além disso, a cláusula de infidelidade, sua voz era cortante, que seu cliente acionou, anula sua reivindicação ao apartamento compartilhado, que, a propósito, foi garantido com um pagamento inicial de um fundo fiduciário Vannetti. Ele tem até às 6 horas de hoje para desocupar. Ele pode levar suas roupas, seu carro, que descobrimos ter um gravame, e seus pertences pessoais. Isso é tudo. Marcos olhou para Elara, seus olhos desesperados, implorando. Elara, por favor, 8 anos, não faça isso. Elara olhou para ele, o homem que ela amou, o homem que a deixou ser ridicularizada. Ela não sentiu nada, nenhuma raiva, nenhuma pena. Apenas silêncio. Ela pegou a caneta, assinou seu nome, Elara Vannetti Guimarães, pela última vez, e se levantou. Envie o decreto final para meu escritório, ela disse a Señorita Álvarez, e saiu sem olhar para trás. 2 semanas depois, o salão de festas do Museu de Arte de São Paulo estava cheio novamente, não com o brilho superficial do Gala Sonhos Dourados, mas com a verdadeira fundação da cidade, historiadores, jornalistas, vereadores e acadêmicos. No pódio, o Sr. James, o mesmo organizador que havia se atrapalhado tão desajeitadamente, falou com genuína reverência. É uma profunda honra apresentar a nova chefe da Fundação Filantrópica Vannetti, uma mulher cuja paixão pela história desta cidade é superada apenas por sua visão para o futuro dela. Por favor, deem as boas-vindas à Señorita Elara Vannetti. Elara subiu ao palco. Ela usava um tailleur de calça marfim simples e elegante. Ela não era a esposa invisível. Ela não era a esposa chorona. Ela era simplesmente ela mesma. O aplauso foi caloroso, respeitoso. Ela agarrou as laterais do púlpito, suas mãos firmes. Algumas semanas atrás, ela começou, sua voz clara e propagando-se. Eu estava nesta mesma sala. Foi-me dito que algumas coisas são bagagem, que algumas coisas são sensatas e, portanto, invisíveis. Foi-me dito que o passado é um pesadelo do qual se deve acordar e que apenas o sonho dourado do futuro importa. Um murmúrio percorreu a multidão. Todos sabiam a história. Todos tinham visto os vídeos. Estou aqui para dizer a vocês, disse Elara, sua voz ganhando força, que eles estavam errados. Nosso passado não é bagagem. É nossa fundação. Não é um ninguém. É o alguém que nos fez a todos. Ela olhou para os rostos. Minha paixão sempre esteve nos lugares tranquilos, nos arquivos, nas histórias que ninguém mais pensou em salvar. Foi-me dito recentemente que essa paixão era um hobby, que era pitoresca, que era classe média. Ela sorriu, um sorriso pequeno e cúmplice. Bem, hoje tenho orgulho de anunciar o primeiro projeto da nova Fundação Vannetti. Estamos financiando integralmente uma iniciativa multimilionária para salvar, digitalizar e restaurar completamente o Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. A sala irrompeu em aplausos espontâneos e estrondosos. Historiadores estavam de pé. Não permitiremos que nossa história seja ridicularizada, disse Elara, sua voz ressoando com um poder
que ela nunca soube que tinha. Não permitiremos que seja dispensada. Nós a honraremos. Nós a preservaremos. Este não será apenas um arquivo. Este será o Centro de Preservação Histórica Elara Vanetti. E nosso trabalho, ela olhou diretamente para a câmera de um fotógrafo de imprensa, está apenas começando. Na primeira fila, Harrison e Isabelle Vanetti observavam a filha. O rosto de Harrison era uma máscara de orgulho puro e não adulterado. Isabelle enxugou silenciosamente uma lágrima do olho. Quanto aos outros, seus destinos foram selados não pelos Vanetti, mas por seu próprio caráter. Chloe Torres, seu nome tóxico, foi vista pela última vez trabalhando em um balcão de perfumes em um shopping suburbano. Uma justiça poética e amarga, forçada a vender ilusões para mulheres que ela agora invejava. Marcos Guimarães, enfrentando múltiplas investigações de fraude e completamente falido, era um arquivo fechado. Ele havia, como disse seu advogado, se mudado para recomeçar sua vida, um meteoro que não passava de um flash de ar quente e vazio. Elara nunca mais pensou neles. Ela estava muito ocupada. Ela estava construindo um império, não de vidro e aço, mas de memória e verdade. A esposa invisível havia se tornado uma força inegável, e ela estava, finalmente, escrevendo sua própria história. E é assim que se troca uma estrela em ascensão por todo o sistema solar. A história de Elara é um lembrete profundo. A verdadeira medida de poder nunca está na visibilidade, mas na substância. A ganância de Marcos e Chloe o cegou para uma verdade essencial. Você nunca deve, jamais, zombar da pessoa quieta no canto ou da esposa que chora. Por baixo de um vestido sensato e da aparente simplicidade, muitas vezes reside a fundação que sustenta o mundo inteiro. Elara precisou ser humilhada publicamente para se libertar do disfarce de esposa invisível e reivindicar sua identidade e seu legado. Ela trocou um brilho fugaz e falso por uma eternidade de propósito. A maior libertação não foi a vingança, mas o retorno ao seu próprio valor, provando que o verdadeiro poder reside na história, na família e na verdade silenciosa que escolhemos preservar. O meteoro se espatifou, mas o sol, a história, o legado, a mulher, continuou a brilhar.